A turma do primeiro ano de Medicina Veterinária, no âmbito da cadeira de Comportamento, Bem-Estar e Proteção Animal, realizou uma visita guiada ao Jardim Zoológico de Lisboa no dia 21 de junho de 2023. Esta visita teve o intuito de conhecer um pouco da história do Jardim Zoológico, a importância que este tem no bem-estar de cada espécie, o enriquecimento ambiental que preserva, os cuidados com a nutrição e também todo o trabalho efetuado no que diz respeito à manutenção e preservação dos espaços. O Jardim Zoológico de Lisboa é uma das instituições mais emblemáticas de Portugal, com uma rica história e uma missão voltada para a conservação da biodiversidade, educação e bem-estar animal. Fundado em 1884, o Jardim Zoológico de Lisboa é um dos mais antigos da Península Ibérica. Foram vários os seus fundadores. O Dr. Pedro van der Laan, José Tomás Sousa Martins e o Barão de Kessler, que contaram com o apoio de várias personalidades, o rei Dom Fernando II e o zoólogo José Vicente Barbosa do Bocage. Ao longo dos anos, o zoológico tem desempenhado um papel fundamental na educação do público sobre a fauna e flora, bem como na conservação de espécies ameaçadas. A missão do Jardim Zoológico de Lisboa abrange 3 pilares principais. Em primeiro lugar, busca promover a conservação da biodiversidade através de programas de reprodução e reintrodução de espécies ameaçadas, bem como colaborações em projetos de preservação em todo o mundo. Em segundo lugar, tem o compromisso de proporcionar o melhor bem-estar possível aos animais sob seus cuidados, proporcionando-lhes ambientes enriquecedores e instalações de qualidade. Por fim, o zoológico busca educar o público, aumentando a consciencialização sobre a importância da conservação e incentivando ações positivas em relação à natureza. Para garantir a excelência em suas operações, o Jardim Zoológico de Lisboa é certificado por diversas entidades reconhecidas internacionalmente. Entre elas, destaca-se a Associação Europeia de Zoos e Aquários, EAZA, que estabelece padrões rigorosos para o bem-estar animal, conservação e educação. Além disso, o zoológico também adere a outras certificações, como o ZooSafe, que atesta a qualidade e segurança das instalações. No zoo habitam cerca de 2.000 animais num conjunto de aproximadamente 300 espécies, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Venham connosco dar uma volta pelos diferentes espaços do zoo e fiquem a saber um pouco mais sobre os animais que aí habitam e as suas particularidades. O tigre da Sibéria é originário da Sibéria Oriental, é o maior felino do mundo. Caçador, solitário e noturno, percorre muitos quilómetros em busca de alimento, podendo percorrer distâncias de 10 a 20 quilómetros numa só noite. Passa grande parte do período diurno a dormir. O tigre siberiano corre a uma velocidade até 80 km por hora e pode saltar a uma altura de 5 a 6 metros. No zoo são criadas todas as condições para que o tigre apresente os seus comportamentos naturais, tais como colocar nacos de carne dentro de sacas de serapilheira para que possam simular o ato de caça e respectivo rasgar da presa. São colocados em zonas altas ou presas com molas fortes, não só para estimular os músculos normalmente utilizados no momento da caça, como também simular o ato de agarrar e deixar fugir a presa. Também diversos aromas são colocados no seu espaço de forma a estimular a marcação do território. O tigre branco é caracterizado pela sua pelagem branca, que é causada por uma variação genética conhecida por leucismo gene recessivo. Ao contrário dos tigres albinos, têm pigmentação normal dos olhos e geralmente têm uma pelagem brancas com listras cremes. Esta espécie é muito rara e em vias de extinção. A sua pelagem torna-os mais perceptíveis aos predadores. A arara jacinta é a maior de todas as espécies de araras. Exibe uma coloração em azul cobalto, que contrasta com a pele nua amarela em torno dos olhos e da mandíbula inferior, distinguindo-a de todas as outras. A arara jacinta estabelece laços duradouros, é uma ave monógama e por isso forma casais para a vida. É uma ave muito barulhenta, pois utilizam as suas vocalizações para comunicar entre elas e para marcar território. O macaco-aranha tem este nome porque, quando comparado a outros macacos, os membros são proporcionalmente muito maiores. Utilizam os membros e a cauda quando se movimentam nas árvores. É comum ver estes animais pendurados por apenas um dos membros e pela cauda. São ágeis e normalmente pulam entre os galhos. Geralmente não descem das árvores, preferindo viver nas regiões mais altas das árvores. A alimentação pode variar conforme a escassez e disponibilidade do recurso, geralmente comem frutas, sementes, folhas, insetos e ovos. No jardim zoológico foram criadas as condições idênticas ao seu meio natural com a ajuda de paus altos e cordas.
Para evitar fugirem, o seu espaço está circundado por água e por uma cerca eletrificada, sendo esta acionada em situações extremas, uma vez que a água é um elemento dissuasor. São animais sociais vivendo em grupos até 30 indivíduos. A girafa é um mamífero original do continente africano e é o animal mais alto do mundo. As girafas dormem em pé uma vez que, devido à sua altura, demoram muito tempo a levantar-se e podem ser uma presa fácil. São animais herbívoros, sendo as acácias um de seus alimentos preferidos. Apresentam uma língua muito comprida e rígida graças à queratina existente na mesma. Esta característica peculiar deve-se ao facto das acácias possuírem espinhos. Deste modo a língua fica mais protegida de possíveis lesões. No zoo são criadas todas as condições para que a girafa ginastique os músculos do pescoço durante a refeição, assim como o piso foi criteriosamente preparado para que as suas patas não sofram lesões. O suricata é originário da África do Sul, Botsuana, Moçambique e Zimbábue, concentrando-se na parte sul da África. É encontrado em áreas abertas de savana e em planícies. É um animal muito territorial e muito sociável. Vive em colónias até 30 indivíduos. Cada indivíduo desempenha uma função específica num sistema de rotatividade de tarefas, desde sentinela a cuidador ou caçador. Emite vocalizações de alarme e constrói complexos sistemas de túneis subterrâneos. Uma função interessante dentro dos grupos é o de sentinela, que pode alternar durante o dia. Ele é o responsável por ficar na guarda, observando o ambiente à volta, e dá o alerta com a chegada de predadores. Os indivíduos possuem uma comunicação específica para cada tipo de predador. Uma curiosidade é a auréola preta à volta dos olhos que funciona como óculos escuros uma vez que grande parte da sua atividade é de sentinela e têm de olhar contra o sol. O elefante é o maior animal terrestre que habita regiões da África e da Ásia. O elefante africano está classificado, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como vulnerável. Apresenta uma cabeça grande com orelhas largas e achatadas, sendo que estas possuem formas e marcas especiais, como uma impressão digital. As orelhas são muito vascularizadas e ao abanar promovem o arrefecimento do corpo. As partes mais críticas do elefante são as suas presas, que são muito procuradas por caçadores, daí a exterminação de muitos animais no seu habitat natural. As patas são igualmente o seu ponto crítico, uma vez que o seu peso associado a um mau piso causam lesões irreversíveis. O jardim zoológico tem a preocupação de proporcionar condições ideais que lhes permitam exibir os seus comportamentos naturais. Nomeamos algumas curiosidades. Lama para alguns animais que a utilizam como forma de se refrescarem e também funciona como desparasitante. Solo preparado de modo a reduzir as lesões nas patas, como é o caso dos elefantes e dos camelos. Cascatas de água como barreiras de som para permitir que os animais estejam menos estressados com os visitantes. Agradeço por nos acompanhar nesta visita ao mundo dos animais. Eu sou a Nora e sou um avatar. Este trabalho foi realizado por inteligência humana e artificial. Mais uma vez, muito obrigado.